Vamos abrir a escritura, Daniel, capítulo 7, versículo 28. Hoje nós vamos, com a graça de Deus, irmãos, misericórdia do Senhor, nós vamos completando aqui a leitura, o estudo deste capítulo. Vamos ler então 28, Daniel, capítulo 7, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Vou ler de novo, tá? Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Vamos orar. Senhor amado, nós queremos, Senhor, meditar neste testemunho de Daniel, Senhor, do que aconteceu com ele. Ó Senhor, nos ilumina para nós podermos entender aqui as palavras do Senhor, através do seu servo do passado. E também aplica, Senhor, a nossa alma, nós possamos compreender e ouvir e receber com fé, com entendimento, com humildade. Perdoa, Senhor, qualquer pecado em nós, em Cristo, e nos fortaleça, nos edifique para o seu louvor, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, podem sentar. Pois bem, meus irmãos, está claro aqui, não é? Que terminou o assunto. Não terminou o livro, mas terminou o capítulo 7. E terminou a primeira profecia. Vamos ver aí outras profecias ainda, que se Deus permitir nós vamos estudar. Até o capítulo 12, na verdade. Nós estamos só começando. Mas terminou essa primeira dos animais, do juízo que ele teve, da destruição do quarto animal, da vinda do Filho do Homem e de todas as explicações que o anjo deu para ele. E terminando o assunto, então, nós temos a reação do profeta Daniel. A reação, como ele coloca aqui, é de pensamentos. Ele ficou pensando, né? E ele, na medida que ele foi pensando, ele foi ficando atemorizado, foi ficando perturbado, foi ficando com certo temor, e chegou ao ponto até de mudar o semblante dele, né? Porque quando a pessoa fica pensando numa coisa, principalmente coisas seríssimas, não é bobagem, mas coisas sérias, o semblante muda. Você olha assim para a pessoa e diz assim: o que você está pensando? Parece que você consegue ler o pensamento, não é assim? O que está acontecendo com você? Por que você está com essa face? Daniel ficou pálido, Daniel mudou de semblante devido aos seus pensamentos e devido ao seu temor. Mas, finalmente, ele diz assim, não é? Ele guardou o assunto no coração. Guardou o assunto no coração. Mostrando que, já aqui, você percebe que não teve uma finalização dessa profecia, mas não teve uma finalização do que iria acontecer ainda. Não é claro, muitas coisas ainda viriam sobre Daniel, outras profecias, mas até aqui Deus tinha dado para ele essa revelação e ele então guardou no coração. Ora, meus irmãos, quando nós lemos um relato desse, um testemunho desse, é muito instrutivo para nós. Nada na Bíblia é sem significado, sem utilidade para a nossa edificação espiritual, né? Se vocês forem pensar, por exemplo, em tudo que aconteceu com os profetas, outros personagens do Antigo Testamento, com Noé, como ele reagiu diante das palavras de Deus naquela época, como ele também, mesmo depois de ter recebido tantas palavras, a Bíblia chega a narrar ali a vergonhosa atitude de Noé de se embriagar, de ficar nu, de ser visto pelo seu filho. São bons exemplos, são maus exemplos que a Bíblia dá. Aqui no caso é um bom exemplo, mas existe um mau exemplo. Quando nós chegamos no Novo Testamento também é a mesma coisa. Nós temos grandes exemplos, nós temos
o apóstolo Paulo dando testemunho, sofrendo, orando, clamando a Deus, os apóstolos, a igreja sofrendo, perseverando. Mas nós temos também vergonhas, como Pedro negando Jesus, como Pedro depois sendo repreendido por Paulo, décadas depois, e conforme relatado no livro de Gálatas. Então, irmãos, não é sem significado estes exemplos bíblicos. E aqui, mais especialmente, é uma reação diante da revelação. É uma reação diante da profecia que o Senhor Deus tinha dado a Daniel. Quer dizer que Deus está colocando isso aqui para nós, o Espírito Santo instruiu Daniel para registrar o que estava acontecendo com ele para a nossa edificação, como Paulo mesmo vai dizer no Novo Testamento, que tudo que foi escrito foi para a nossa edificação, foi para o nosso exemplo, para que nós tomemos esses exemplos e apliquemos a nossa vida. Então, o ponto aqui, de grande significado para nós, desse texto, é que Daniel ele está reagindo diante da profecia, Daniel está reagindo diante da palavra de Deus. E essa reação dele é uma reação correta, é uma reação apropriada, é uma reação que se torna, então, exemplar, se torna um exemplo para nós, nos fazendo imediatamente a pergunta, né? Será que algo parecido com isso está acontecendo nas nossas vidas? Será que nós temos experimentado, meus queridos irmãos, algo dessa reação de Daniel diante da palavra de Deus, diante daquilo que o Senhor Deus tem falado conosco? Parece com isso a nossa experiência cristã? Temos experimentado esse tipo de abalo, até mesmo psicológico, emocional, essa santa perturbação, esses pensamentos recorrentes a respeito do que Deus tem falado conosco? Nós temos guardado a palavra no nosso coração, nós temos ouvido a palavra e a palavra de Deus tem causado esse impacto na nossa vida, ou nós temos sido indiferentes, ou a palavra de Deus tem sido tratada por nós como uma palavra de um menininho que chega ali, né, e fala para nós alguma coisinha tão simplesinha, tão sem importância, que nós ouvimos, que nós amamos os pequeninos, que nós damos atenção a eles, mas nós sabemos que eles não têm maturidade e que eles não podem nos instruir nas coisas da vida. Nós precisamos instruí-los, né? Como é que nós temos ouvido, meus irmãos, a palavra de Deus? Essa palavra de Deus tem impactado a nossa vida. Temos guardado a palavra de Deus no nosso coração. Então, como temos ouvido a mensagem deste livro precioso? Vejam, irmãos, vejam que coisa importante nós pensarmos. Nós acabamos de estudar várias semanas o capítulo 7. E depois de Daniel ter pensado muito no capítulo 7, nessa profecia do capítulo 7, ele tem essa reação. A nossa reação diante desse estudo tem sido parecido com isso? Passei aqui com vocês, estudando, abrindo a Bíblia, explicando todas essas semanas essa profecia. Será que eu e você, nós temos experimentado alguma coisa de que Daniel estava mostrando aqui, depois de todas as semanas de estudo? Será que causou algum impacto no nosso ser, no nosso coração, esses estudos? E não somente esse estudo, irmãos, mas tudo que eu tenho procurado falar aqui para vocês, anos e anos, e se eu estou pregando, se eu estou interpretando bem a palavra de Deus como ministro do Evangelho, o que tem causado na nossa congregação, na nossa vida, no nosso coração? Como é que tem sido as suas leituras bíblicas? Como você tem tratado este livro? Como você tem tratado este livro que você tem? Esse livro que está tão distribuído que agora nós temos no celular e nós podemos baixar qualquer versão, né? Como nós temos tratado a palavra de Deus? Como nós temos tratado, meus irmãos, a pregação do Evangelho, a pregação aqui no púlpito da igreja, os cultos públicos, o dia do Senhor, o ouvir da palavra de Deus, tudo isso que Deus tem nos dado. Como nós temos ouvido e nós temos tratado também tantas oportunidades que nós temos hoje, através dos meios de comunicação, através dos celulares, através da internet, através, irmãos, de tantas possibilidades que nós temos de ouvir a palavra de Deus pelos celulares,
pelos computadores, pela internet, de ter acesso a tantas pregações. Temos gastado tempo, isso tem impactado a nossa vida, isso tem nos despertado mais e mais, irmãos, ou nada tem acontecido, ou nós somos indiferentes, nada está acontecendo. O apóstolo Paulo falou de certas mulheres na sua epístola a Timóteo que ouvem e não aprendem nada. E não crescem. E aquilo não causa impacto na sua vida. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo mesmo, ilustrou na parábola do semeador e disse que há vários corações. E disse que existe aquele coração cheio de pedregulho, existe o coração onde vai lá o pássaro e tira a semente, existe aquele coração onde o sol queima a semente, mas existe o coração que dá muito fruto. E eu lhes pergunto, qual é o nosso coração? O que a palavra de Deus tem operado na nossa vida, irmãos? Como nós temos recebido o Santo Evangelho de Jesus? Eu preciso tratar com vocês disso com muita seriedade hoje à noite, porque a nossa responsabilidade é muito grande, irmãos. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor, estaremos diante daquele juiz eterno, e nós vamos responder em como temos ouvido o Santo Evangelho, de que maneira temos ouvido a palavra de Deus, de que maneira temos tratado aquilo que Ele tem nos concedido tão graciosamente. E existem dois exemplos na Bíblia. Existe um exemplo desse tão maravilhoso de Daniel, como eu disse para vocês ainda no início dessa introdução, um exemplo de impacto, de reverência, mas existe também exemplo de pessoas que ouviram e nada aconteceu na vida delas. Quero lhe chamar a atenção para a seriedade do que nós estamos fazendo aqui a cada domingo, para a seriedade deste livro que vocês têm na casa de vocês, chamado Bíblia Sagrada, para a seriedade da revelação que Deus fez a todos nós na pessoa bendita de seu Filho Jesus. Tudo aquilo que Ele tem revelado, tudo aquilo que Ele tem mostrado, irmãos, não é para nós tratarmos como uma falazinha de um bebezinho que está começando a falar, ou de uma criancinha pequena. É muito sério. Então, hoje à noite, eu quero olhar com vocês aqui para o capítulo 28 e quero mostrar, meus irmãos, através desse exemplo precioso, como nós devemos ouvir a palavra de Deus, como nós devemos receber a palavra de Deus de forma apropriada, conforme o que ela é, conforme a natureza dela, como nós podemos, então, ouvir a proclamação, porque vocês têm estudado comigo aqui, o que nós temos aprendido? Que aqui o Senhor Deus revelou, disse para vocês desde o início desse capítulo 7, Deus deu um panorama da sua grande obra, do seu grande trabalho de preservar um povo seu até o final da história da humanidade. Deu uma vista panorâmica da história. E finalmente mostrando que virá o reino eterno do seu Filho Jesus e que a igreja vai reinar com ele para sempre. Então, aqui está a reação apropriada diante desta revelação tão maravilhosa do Senhor sobre nós. E aqui, irmãos, se vocês forem olhar esse versículo, versículo 28, vocês percebem que ele tem naturalmente duas partes. E essas são exatamente as duas partes da minha pregação hoje. A primeira parte, que quando ele diz assim, aqui terminou o assunto, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante. Essa é a primeira parte. Você vê até, por exemplo, na ACF, depois dessa palavra tem um ponto e vírgula. Aí em seguida aparece, mas guardei o assunto no meu coração, mostrando que teve essa reação primeira, mas teve uma segunda reação de Daniel, que foi exatamente guardar o assunto no coração dele. Então, eu quero tratar com vocês dessas duas partes hoje. Então, vamos olhar para a primeira parte, meus irmãos. O que Daniel está nos dizendo aqui? Versículo 28. Aqui terminou o assunto. É a primeira informação que ele nos dá. Terminou o assunto significa o quê? O que é terminar o assunto? Terminar o assunto é que completou-se tanto a profecia em si, o sonho, como a interpretação. Completou. Deus fechou aqui o que queria dar para Daniel. Então, ele deu um sonho. Sonhos são os animais, o mar turbulento,
a vinda do juízo, acima do trono branco, com aquele trono de fogo, né, com aquele ancião, a vinda do Filho do Homem entrando e se aproximando do ancião. Esse foi o sonho. O chifre falante perseguindo o povo de Deus aqui embaixo, aqui na terra, e a vinda do reino. A interpretação foi que os 4 animais são 4 reinos e que haverá esse último, pior, mais terrível reino que vai perseguir a igreja, especialmente representado nesse chifre falante. Aí eu disse para os irmãos que isso se aplica tanto à história de Daniel, aqueles 4 primeiros reinos ali, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma, mas também se aplica a toda a história da igreja, as perseguições, mas se aplica mais ainda à vinda do anticristo, conforme nós aprendemos lá no Apocalipse, que virá um anticristo, virá um homem terrível, onde estará ali todo o engano do diabo na vida dele, e ele vai falar muitas coisas terríveis e vai perseguir como nunca a igreja de Deus na história. Mas a igreja vai passar por momentos difíceis ao longo da história. Finalmente, então, meus irmãos, o anjo tendo explicado essas coisas, acaba o assunto. Então, não tem mais, por hora, neste momento se encerra, vão ter outras revelações depois, mas nesse momento se encerra a revelação que Deus estava dando para Daniel. Essa primeira profecia se encerrou. O que acontece imediatamente quando se encerra essa profecia? Encerra a profecia, encerra a interpretação, mas Daniel não consegue, dentro dele mesmo, né, encerrar. Ele fica pensando, ele pensa. Se vocês forem observar, ele já estava manifestando isso ao longo do relato dele da profecia. Ele diz aqui, irmãos, no versículo... Vamos observar aqui. Observe que Daniel ele não é inativo na medida que Deus vai falando e que Deus vai revelando a ele. Vamos ler alguns versículos aqui que eu quero mostrar para vocês aqui. Veja o que ele diz no versículo 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite. Ele é ativo, né? No versículo 8, ele diz assim: estando eu a considerar os chifres. No versículo 9, ele diz: eu continuei olhando. No versículo 11, ele diz: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras. No versículo 13, ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens, aí fala do Filho do Homem. No versículo 15, então, ele coloca isso de forma mais forte, quando ele diz assim: quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto, e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Lá no versículo 19, ele diz: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Versículo 20, e também a respeito dos 10 chifres. Versículo 21, eu olhava e eis que o chifre fazia guerra contra os santos do Altíssimo. Irmãos, Daniel, durante todo o relato, eu não destaquei bem isso ao longo das exposições, mas eu quero destacar isso agora. Durante todo o relato, ele não está assim, sabe? Sentado, dormindo, indiferente. Isso é impossível, irmãos. A Bíblia vai falar o tempo todo, quando Deus fala com alguém na Bíblia, a pessoa não dorme. Quer dizer, Daniel está dormindo, está tendo um sonho, mas ela não dorme no sentido em que ela não está indiferente. Não dá, é impossível. Ele fica atento, ele olha o animal, ele olha o chifre falante, ele olha o trono lá no céu, ele olha o chifre continuando falando lá embaixo, ele olha e o Filho do Homem vem se aproximando, ele está atento a cada detalhe. Você percebe isso? Daniel está atento a cada detalhe mínimo daquele sonho, daquela profecia, e ele não somente está atento, mas ele está curioso.
Ele diz dentro de si, o que significa isso? O que significa isso? Ele chega então, diz, explica para mim, anjo, me diz o que significa. E ele está ali com aquela angústia, com aquela curiosidade para entender. O anjo explica para ele, são 4 reinos, mas ele não se conforma. Ele diz assim, sim, mas e aquele animal? Pior de todos. E o chifre falante? Irmãos, ele não é indiferente. Então nós temos visto um Daniel ativo, um Daniel em que existe um Deus glorioso, grandioso, que está se revelando a ele, e um Daniel extremamente interessado, extremamente curioso, questionador, atencioso. Ele está prestando atenção, ele não está tratando aquilo com indiferença, como se fosse uma coisa sem nenhum valor. Ele sabe que tem valor. E ele está tratando assim, desse jeito, dessa forma, por 2 motivos pelo menos, eu já falei aqui para vocês. Em primeiro lugar, ele está olhando e observando porque ele sabe que é Deus. Daniel ama Deus, Daniel sabe quem é o Senhor, Daniel sabe que Deus é verdadeiro, que Deus é o Senhor, que todos os outros deuses ali da Babilônia são todos falsos, mas ele é o Senhor, que tem se revelado aos seus antepassados, que se revelou a ele através das escrituras que ele conhecia já. Ele temia esse Deus desde pequenininho, desde que ele era bem jovenzinho, quando ele foi levado para a Babilônia, ele resolveu não comer das iguarias do rei, porque ele amava esse Deus, porque ele temia esse Deus de todo o seu coração. Então, quando Deus, ele já tinha tido grandes experiências com Deus, Deus já tinha revelado a ele, depois de ele ter orado, o sonho de Nabucodonosor, lembra? Ele já tinha conseguido salvar todos os magos, porque Nabucodonosor queria matar todo mundo. Ele já tinha revelado o sonho que Nabucodonosor ia virar um animal. Ele já tinha tido grandiosas experiências com Deus. Então, quando Deus se revela a ele naquele sonho, irmãos, é impossível Daniel não prestar atenção e não ficar bem atento e não querer entender cada detalhe, porque ele sabe que é Deus que está falando com ele ali. Ele compreende isso, ele sabe disso. E a Escritura inteira vai mostrar que quando o homem percebe Deus, veja, ele percebe que é Deus falando com ele, ele não dorme, ele não fica indiferente, ele não presta atenção em outras coisas, ele não vai ouvir ali alguma coisa e deixa Deus falar, não. Se ele sabe que é Deus que está falando com ele, ele vai ouvir, vai ser o que mais interessará a ele, vai ser o que mais ele vai buscar. E o Senhor Jesus Cristo, ele ilustrou isso dizendo que esse é o sentimento de quem realmente entende as coisas de Deus, porque Jesus ilustrou isso, vamos colocar assim, explicou isso com aquela palavra, buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus. Porque o homem que recebe a palavra de Deus e que compreende que aquilo é a palavra de Deus, ele vai ouvir, irmãos. Ele vai prestar atenção em cada ponto, em cada detalhe. Ele vai questionar e vai perguntar para Deus, Senhor, o que significa isso? Eu peço que o Senhor me revele o que é isso que tu estás falando, o que significa essa profecia, porque se trata da tua palavra. Então, porque é Deus. E aí eu já até disse, o segundo motivo é porque ele quer entender. Ele quer compreender se é Deus que está falando, se é Deus que está ali se revelando a ele, e ele percebe que é Deus, então ele vai querer compreender o que Deus está falando. Ele quer, preste bem atenção nisso, entendimento. Você não percebe aqui que Daniel está o tempo todo buscando entendimento, compreensão. No caso aqui, como em todas as escrituras, na verdade, compreensão do que Deus está fazendo. Deus está dizendo para Daniel o que ele vai fazer, o que ele vai realizar, especialmente na salvação de Israel, como Deus da aliança, como Deus do seu povo. Então, Daniel, ele quer entender, afinal, Senhor, qual é o seu plano, qual é a sua obra, qual é o seu propósito, o que o Senhor vai fazer. Eu quero entender, Senhor. E aí, então, nessa luta interna, nesse pensamento, nessa tentativa de compreensão, nós percebemos um Daniel abatido,
Veja o versículo 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Um Daniel até mesmo aterrorizado, um Daniel abatido, um Daniel que não está indiferente, que chega a ficar abalado psicologicamente. O versículo 28 diz: aqui terminou o assunto, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos me perturbaram. Ele ficou pensando. Isso é de Deus. O que significa isso? Eu ainda não consegui entender tudo, mas ele ficou pensando, irmãos. E aquilo me impactou profundamente. Eu acho que fica claro aqui que este é um exemplo do que Deus, em sua palavra, causa na vida daquele que entende que é Deus que está falando, que se trata da palavra de Deus, que se trata da revelação do Evangelho, que se trata da revelação dos planos maravilhosos e gloriosos que Ele tem com o seu povo, com a sua igreja, que se trata da revelação de seu Filho Jesus, o Filho do homem, que se trata da revelação do seu reino eterno e do céu e da glória que nós não estamos vendo aqui, porque lembra que eu falei para vocês que nós estamos no andar de baixo, que se trata da revelação daquilo que Ele vai fazer na consumação dos séculos, daquilo que virá. Se trata da revelação do juízo final e do reino eterno, e que se trata, como eu disse para vocês também, desde o início dessas exposições do capítulo 7, se trata da nossa vida, porque Deus está falando aqui da história da humanidade, do que Ele está fazendo na história da humanidade. E eu sou homem, você é homem, você é um ser humano. Então, quando nós entendemos isso, nós não podemos ser diferente de Daniel. Não tem como. E se nós estamos diferentes de Daniel, tem alguma coisa errada, não é com Deus, não é com a palavra, mas é conosco. É que, no final das contas, só tem uma opção, meus queridos irmãos. Se não há impacto nenhum na nossa vida, se há indiferença, é porque nós estamos tratando a palavra de Deus como uma palavra de um menininho. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus como uma palavra de uma criança, como uma palavra que, no final das contas, pouco importa para as nossas vidas. O texto aqui está nos apontando um princípio geral muitíssimo importante. Nós precisamos guardar no coração hoje à noite. É que quando Deus fala, e eu entendo que Deus fala, eu levo a sério o que Ele está falando. Mas quando Deus fala, e eu não entendo o que é Ele que está falando, eu não levo a sério. Eu trato com uma palavra de menino, uma palavra do meu coleguinha. Meus caros irmãos, eu citei uma palavra do apóstolo Paulo que diz: há pessoas que ouvem e nunca aprendem, e nunca são impactados. Quero perguntar para vocês hoje à noite: o que está acontecendo na sua vida, no seu coração? Você está ouvindo a boa notícia do Evangelho de Jesus com seriedade? Isso está impactando o seu coração? Você está dando atenção? E isso está fazendo com que os seus pensamentos sejam recorrentes nessas coisas? Quero lhes perguntar hoje à noite: o que mais temos pensado? O que temos pensado continuamente, dia após dia? Temos pensado nos nossos negócios, nos nossos cursos, nas nossas faculdades, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, no nosso dinheiro, nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos sonhos para daqui a uns 5, 6, 7 anos? E o Evangelho, meus irmãos? Temos pensado nele? Temos pensado
o que vocês têm ouvido aqui, se eu estou pregando o Evangelho, temos pensado nisso? Temos levado a sério este livro, ele está guardado lá na nossa prateleira, abandonado. Tem sido objeto de nossos pensamentos. Preste bem atenção nisso. Pensamentos, reflexões, zelo. Existe um zelo ruim, existe um zelo fanático, existe um zelo perverso, um zelo legalista, religioso. Deus nos livre disso. Mas existe um zelo que tem em todo cristão verdadeiro, em todo cristão consciente da seriedade das coisas de Deus, um zelo santo, um apego pela palavra de Deus. Convido os meus irmãos, até vou lhes deixar um exercício, se vocês quiserem um acréscimo para essa mensagem de hoje. Antes de você dormir, abra sua Bíblia no Salmo 119. E ali está um crente do Antigo Testamento falando da lei de Deus. E falando dela com tanto amor. Falando da palavra de Deus com tanto zelo, com tanto cuidado. Lâmpada para os meus pés a tua palavra. Não tenho outra lâmpada, não tenho outra iluminação, não tenho mais nada. Meus irmãos, é isso que está acontecendo com Daniel. Ele está pensando, ele está perturbado, ele está ali pensando muito. Senhor, o que é isso? O sua face chega a mudar. As pessoas que tiveram contato com Daniel naquele momento não sabem, né? Não sabe se alguém chegou perto dele, mas aqui ele ficou, o semblante mudado, ele ficou pálido, ele não estava ali, sabe? Quem come uma refeiçãozinha ali vai dar um soninho ali. Tá tudo bem. Ele está pensando. Oh, meus irmãos, como nós precisamos disso. Eu queria que vocês pensassem muito hoje à noite. Que o seu cristianismo não seja um cristianismo indiferente. E se está indiferente, tem alguma coisa errada com você. E precisa mudar. Precisa ter, sabe, aquele fogo da palavra, aquele calor que vem do que está acontecendo aqui. E aqui eu quero colocar um ponto importantíssimo. O que está acontecendo aqui? Eu já falei, em outras palavras, mas agora eu quero dar uma definição melhor. O que está acontecendo aqui? Por que Daniel está tendo essa reação? Bom, se Daniel entendesse que aquilo é um sonho, todo mundo aqui já sonhou. Eu já ouvi falar, eu não sei se é verdade, irmãos, mas eu já ouvi falar que nós sonhamos todas as noites. Eu não sei se é verdade, não sou especialista nisso, né? Mas já ouvi falar de gente que entende, né? Deve ser verdade. Mas disse assim, nós sonhamos todas as noites, mesmo que nós não lembremos, né? A gente não lembra dos nossos sonhos, mas a gente sonha toda noite. Então, 99,99999, sei lá, dos sonhos da humanidade, porcento, né, dos sonhos da humanidade inteira, não tem nenhum valor, tem valor sim, porque faz, segundo também esses especialistas, faz bem, né, para o cérebro e tudo. Tem valor, claro. Mas não tem nenhum valor no sentido de revelação de Deus. Então imagine assim, se Daniel tivesse tido um sonho, como nós temos sonhos, como talvez até essa noite você diga assim, pastor, eu tive um sonho essa noite. Mas você não vai chegar para mim e não vai dizer assim para mim, pastor, Deus falou comigo, né? Você sabe que é só um sonho. Mas, olha, se é só um sonho, você não dá nenhum valor, você esquece. Mas Daniel, ele sabia que aquele sonho era a revelação de Deus, era a palavra de Deus. E o que fez Daniel discernir entre um sonho trivial, normal, sem nenhum valor, e entre a palavra de Deus? Foi que Deus mesmo mostrou para ele que não era um sonho simples. Deus deu compreensão, revelação, como que colocou uma marca naquele sonho, sabe? E Daniel compreendeu ali, então, por inspiração divina, ele era um escritor da Bíblia, ele recebia inspiração direta, né? O Espírito Santo estava soprando a palavra de Deus, então o Espírito Santo fez com que ele compreendesse que aquele sonho era a palavra de Deus.
E a partir do momento que ele compreendeu isso, houve ali também, irmãos, o elemento que nós comentamos muito aqui, falamos muito disso, que é fé. Fé. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a cada criatura, né? O que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia da parte do próprio Deus. E a igreja, ela é a embaixadora de Deus na terra. Então vão ao mundo e anunciem a boa notícia, que as pessoas podem ser salvas no meu filho Jesus. O que Jesus disse em seguida? Quem crer, olha aí o elemento, fé. Quem crer e for batizado será salvo. Então a fé, ela é essencial. A fé é a nossa confiança de que aquele testemunho, João vai dizer, eu não posso dizer que Deus está mentindo, o testemunho de Deus, eu creio no testemunho de Deus, ele vai dizer isso na sua carta. Então a fé é confiar no testemunho de Deus. E a partir do momento que eu confio, que eu tenho a minha fé, aí eu não posso ficar indiferente. Então toda a indiferença com relação à palavra de Deus, o evangelho, é fruto não de fé, mas é fruto de incredulidade. Uma pessoa que ouve o evangelho e não crê, o Senhor Jesus Cristo diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, ou seja, aquele que toma a palavra de Deus como uma palavra sem significado, sem valor algum, como uma palavra de um louco religioso que está ali falando do evangelho, e não dá valor, Jesus diz, será condenado. Mas por que ele age assim com indiferença? Falta de fé. Então a fé leva ao pensamento, à reflexão, a dar valor à palavra de Deus. Portanto, nós cristãos, na medida que nós vamos sendo santificados, a Escritura vai também mostrar que haverá um crescimento na fé. Então, permita falar para você uma coisa. Quando o incrédulo ele ouve o evangelho e ele não crê, ele não é salvo. E ele não é salvo porque ele não leva a sério a palavra de Deus, porque exatamente existe ali a falta de fé. Não existe a fé, melhor dizendo. Mas como é que acontece na vida de um crente? Um crente também pode passar por um momento de incredulidade? Sim. Um crente, mesmo um crente verdadeiro, ele pode tomar certos mandamentos, ele pode tomar certas partes da palavra de Deus, do que Deus está revelando, e por causa ainda da sua fraqueza, ele pode ali não se apegar àquele princípio, àquela palavra, por falta de fé. E aí, meus irmãos, quando isso acontece, ele também não levará a sério o que Deus está falando. Isso é muito ruim para ele. Haverá prejuízos espirituais na vida dele. Vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Davi, quando pecou, ele viu a mulher, ele foi seduzido pela mulher, ele adulterou com aquela mulher, a mulher ficou grávida e ele se tornou indiferente ao mandamento de Deus, não adulterarás. Ele foi descansar, ele foi dormir, ficou tudo bem com ele. E veja, ele quebrou o mandamento não adulterarás, ele quebrou o mandamento não matarás, ele fez com que o marido daquela mulher morresse. E ele estava tranquilo. Mas no momento que o profeta chegou com ele e disse, tu és o homem da história, vocês conhecem a escritura, vocês sabem o que eu estou falando. Tu és aquele homem da história que eu acabei de contar. Irmãos, Davi cai prostrado em arrependimento, quebrantamento. E ele escreve então o grande Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento de Davi. Ele ficou impactado, por quê? Porque ali tinha fé.
Quando Pedro foi questionado se ele era discípulo de Jesus, ele negou. Mas no momento, irmãos, que ele lembra do que Jesus tinha dado para ele e que ele entende, ele cai em choro de arrependimento, porque ali houve a fé. Eu quero perguntar para você, você está crendo? Você está levando a sério a palavra de Deus? Você está confiando no que Deus está falando a você? A fé, meus irmãos. Eu quero seguir adiante um pouquinho, dizendo para vocês aqui. O texto diz, então, que terminou o assunto, Daniel ficou pensando, mudou-se o seu semblante. Mas então, o texto diz, mas guardei o assunto no meu coração. E aqui eu quero fazer uma conexão. O que está acontecendo aqui, irmãos? Veja, tudo isso ocorreu na primeira parte em que Daniel ouviu a palavra, ele levou a sério a palavra, ele ficou pensando, mudou-se o seu semblante, ele estava continuamente ali impactado porque ele sabia que Deus estava falando e ele queria compreender. Mas a verdade é o seguinte, quando o texto fala que ele está pensando e que ele está perturbado pensando, isso significa que ele não chegou a compreender totalmente. Nós vamos estudar semana que vem ainda vou tirar lições aqui do capítulo inteiro, né? Mas na semana seguinte, nós vamos começar a estudar o capítulo 8. Aí nós vamos perceber que Deus aqui no capítulo 7, ele dá uma profecia para Daniel, mas nos capítulos seguintes ele vai dar outras profecias. Isso vai levar um tempo, vai ser tempo depois dessa primeira profecia aqui do capítulo 7. E o que Deus está fazendo aqui? Ele está trazendo gradativamente entendimento a Daniel. Eu quero mostrar para vocês agora aqui, para vocês compreenderem que Deus não dá tudo para Daniel imediatamente. Vou mostrar para vocês agora. Eu nem ia fazer isso, mas eu já vou mostrar para vocês perceberem aqui. Veja, o primeiro versículo do capítulo 7 diz assim, quando foi que Deus deu esse sonho para Daniel? Veja, ele diz assim, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. No primeiro ano de Belsazar. No capítulo 8, está escrito assim, no ano terceiro, primeiro versículo, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar. Então, no primeiro ano e no ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel. Então, nós vamos começar a estudar o capítulo 8 de uma visão, uma segunda visão, que ele teve 2 anos depois. Então, a visão do capítulo 7, o sonho, foi no primeiro ano de Belsazar. A outra visão do capítulo 8 é no terceiro ano, isto é, 2 anos depois. Então, o que significa isso? Que quando acaba a primeira visão, o primeiro sonho do capítulo 7, Daniel não entendeu tudo. E aí Deus vai dar para ele outra visão que vai explicar as coisas melhor, e vai dar outras visões ainda ao longo do livro, né? Mas essa outra visão seguinte é só 2 anos depois. Então ficou um intervalo de 2 anos, Daniel sem entender bem aquela primeira visão, e que Deus não mostrou para ele nada ainda. Então o que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos aqui um Daniel impactado por causa da revelação, palavra de Deus, e por causa de que ele não conseguia entender, mas ele teve que esperar. Agora, o que ele fez nessa espera? Preste bem atenção nisso, porque isso é muito importante, irmãos. O que Daniel poderia ter feito na espera? Olha, levou 2 anos para Deus falar de novo com ele, dar mais uma profecia. O que ele fez nessa espera? Ele poderia ter feito simplesmente assim, esquecer. Esquecer. Ele não fez isso. Ele guardou o assunto aonde?
no coração. Vocês estão entendendo o significado? Então, vou repetir aqui porque isso é tão importante que eu acho que é bom repetir. Daniel poderia ter feito o seguinte: é como nós fazemos com as coisas, né? Com as coisas sem significado. Vamos dizer assim, uma pessoa falou uma coisa para você sobre um assunto e você ouviu, entendeu alguma coisa, mas não entendeu tudo. Aí você pergunta para ela: fulano, o que é isso mesmo? E vamos dizer que a pessoa diga: não, depois eu converso contigo sobre isso. Se aquilo for uma coisa pequenininha, você esquece. Daqui a pouco a pessoa vem: eu vou te falar. Aí você diz: mas falar o quê? Não lembra mais. Esqueceu. É uma coisa tão sem importância que se esquece. Meus irmãos, quando nós entendemos a palavra de Deus, que é a palavra de Deus e que ali se trata dos planos de Deus, nós não fazemos isso. Então aqui eu quero lhes passar uma segunda lição desse texto. O texto está mostrando para nós que Deus não revela tudo para a gente. Deus não mostra tudo para nós. É um processo. Só que esse processo, ele vai acontecendo na medida em que aquilo que eu já tenho dele, por mais que eu não compreenda toda a palavra, mas eu não trato com indiferença. Repete-se o princípio da primeira parte do texto, ou seja, porque eu sei que a palavra dele, e eu sei que se trata do plano dele, ainda que eu não entenda tudo, o que eu vou fazer? Eu vou guardar no meu coração. Eu vou ficar pensando nisso. Eu vou ficar refletindo sobre este assunto e orando a Deus e pedindo a Deus: eu quero entender isso aqui, Senhor. Eu quero compreender melhor este assunto. E eu vou atrás. Eu vou continuar orando, vou guardar no coração. Enquanto eu não compreendo, enquanto eu não entendo, eu vou ficar esperando. Uma esperança cheia de expectativa. Olha só. E dizendo assim: uma hora eu vou entender. E vou continuar pensando. E vou guardar no coração. Eu não vou esquecer isso. Eu não vou colocar isso lá numa prateleira da minha memória, e lá, como uma coisa sem importância, daqui a pouco eu já nem lembro mais. Não, eu vou ficar relembrando, eu vou ficar pensando, eu vou ficar orando sobre isso. Isso é um processo. Eu quero mostrar para vocês mais um exemplo bíblico. Se harmoniza muito bem com isso aqui que nós lemos, que está lá na vida de Maria, mãe de Jesus, e do próprio Jesus, quando ele tinha 12 aninhos. Bora ver lá? Abram comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Observem o que aconteceu aqui, irmãos. É tão maravilhoso nós pensarmos no seguinte: vocês sabem qual é o maior exemplo de perseverança em meditar e em buscar entender na Bíblia? É Jesus. Às vezes nós pensamos em Jesus e nós esquecemos da humanidade de Jesus. Jesus é homem como nós. Então, olha que texto interessante de Lucas, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 41. Eu vou ler todo o trecho, depois eu vou destacar algumas coisas, tá? Vamos lá. Diz assim o versículo 41. Ora, Lucas capítulo 2, verso 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminaram aqueles dias. Perdão, irmãos. Irmão, desculpa, eu tenho que ler desde o 40. Perdão, tá? Eu falei errado. Desde o 40. Presta atenção no 40. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Agora sim o 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores,
ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. Agora preste atenção, irmão, na segunda metade do versículo 51. E sua mãe, a Maria, guardava no seu coração o quê? Todas estas coisas. E aí o texto volta a dizer no versículo 52, repetindo o 40 com algumas modificações, dizendo assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Não é interessante isso? Maria também, foram para a festa da Páscoa, eram pais piedosos. Que maravilhosos pais o Senhor Jesus Cristo teve, né? Pais piedosos, pais que guardavam a Páscoa, guardavam as festas, iam para o templo, iam para o culto, e levavam o seu filhinho. Levava o seu filho, que já estava aqui com 12 anos, Jesus que era um menininho, 12 anos. E aí, então, Jesus desapareceu ali, porque, naturalmente, ele ia com outros parentes e outras pessoas, enfim, de alguma maneira eles se perderam dele e tiveram depois que voltar, quando tudo acabou, voltar, porque Jesus não estava entre os que eles pensavam que estava, e eles acharam Jesus conversando com os doutores. E como eram essas conversas, irmãos, com os doutores, com os rabinos, com os teólogos daquela época? Eram conversas assim, perguntas e respostas, perguntas e respostas. E eles ficaram admirados, diz o texto, versículo 47, com a inteligência dele, com as respostas deles. Então Jesus, ele estava interessadíssimo sobre a opinião daqueles teólogos. E naturalmente ele perguntava coisas, e eles também tratavam de assuntos, e Jesus dava respostas. O que está acontecendo com Jesus aqui, irmãos? O texto está dizendo que Jesus, como qualquer menino, igualzinho a Maria, Ana Lu, né? Que vão crescer e que precisam se desenvolver. Jesus não era anormal. Jesus era ser humano, só não tinha pecado. Isso para nós é um tanto misterioso, né? Mas vamos afirmar só o que a Escritura diz. A Escritura diz claramente que ele crescia e era fortalecido em espírito, verso 40, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, como não esteve sobre ninguém. Ele crescia, ele teve um desenvolvimento. Versículo 52 diz que ele crescia, Jesus, em sabedoria, em estatura, em graça com Deus e os homens. Então, o próprio Jesus, ele tinha esse crescimento, ele teve esse amadurecimento, e ele buscou compreender com os doutores da lei, tratar com eles daquelas coisas, interrogando-os, diz o texto, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, né? Interrogando-os e dando respostas com inteligência. Menino de 12 anos, piedoso, santo, curioso com as coisas de Deus, querendo saber mais, querendo entender mais. Olha, Jesus é o nosso maior exemplo de que dá o texto lá de Daniel. Um menino de 12 anos que estava crescendo em graça, entendimento nas coisas divinas. E quando Maria perguntou para ele: meu filho, nós estávamos preocupados, onde é que tu estavas? Ele responde assim: por que vocês estavam preocupados? Ele não estava sendo mal criado, não. Por que estavam preocupados? Vocês não sabiam que eu tinha que fazer isso, que eu preciso tratar das coisas de meu pai. Eu precisava estar no santuário, eu precisava estar no templo, eu precisava estar perguntando sobre essas coisas. Meus queridos irmãos, se Jesus fez isso, ele fez isso como exemplo. Ele, que é o Filho de Deus, precisou buscar, entender,
interrogar, responder, compreender, crescer, nós também precisamos. Vocês estão entendendo isso? Isso leva tempo. E olha, é interessante que paralelo a isso tem aqui a mãe dele, Maria. E Maria, ela, quando ouve Jesus falar isso, não entende. Ele era obediente. Lucas faz questão de colocar que isso aqui não foi malcriação. Ele era sujeito a eles, um filho obediente. E ela diz assim o texto, que Maria não entendia. Aliás, os pais não entendiam, né? Versículo 50, eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Mas o que Maria fazia? 51, segunda metade diz, sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Não parece, Daniel? Sua mãe guardava aquela palavra do filhinho dela de 12 anos no coração. Significa isso. Eu não consigo entender, mas eu vou guardar no coração. Porque aqui não é qualquer palavra. Ela sabia, né, que aquele filho não era qualquer filho. O anjo tinha dito para ela. E ela estava compreendendo cada vez melhor as coisas de Deus através do plano que Deus tinha na vida daquela criança. Assim, meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus não vai lhes dar todas as coisas de uma vez só. Mas Deus já lhe lhes dado. E o que nós temos feito com o que Ele já tem nos dado? Você quer crescer em estatura espiritual, em entendimento, em consciência? Você precisa seguir o exemplo de Daniel. Você precisa seguir o exemplo de Maria. Você precisa seguir o exemplo, mais ainda, do próprio Jesus. Então eu quero encerrar com 3 conselhos, 2 ou 3 conselhos para meus queridos irmãos. Em primeiro lugar, meus irmãos, quero lhe perguntar o que eu perguntei no início. Como você está tratando a palavra de Deus, irmão? Como você está tratando a pregação do domingo? Deste púlpito aqui, se eu estou pregando a palavra de Deus. O dia do Senhor, culto da manhã, culto da noite. Como você está tratando a sua Bíblia? E vocês têm todos Bíblias. Nós temos nossas Bíblias. As Bíblias estão nos celulares. Como você está tratando a Deus que está se revelando todos os dias, no nascer do sol, na providência, mais ainda na redenção? Como nós estamos tratando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O grande e soberano plano de Deus que Ele revelou para Daniel aqui, especialmente no capítulo 7, de que Ele está conduzindo e guardando a sua igreja e que Jesus vai voltar para trazer para o seu povo o seu reino eterno. Você está tratando isso com fé, ou com indiferença? Eu quero lhe convidar hoje à noite para fazer uma avaliação de como está a sua vida espiritual, como está, fazer um diagnóstico pelas Escrituras, perguntar a si mesmo, eu estou crescendo? Eu estou crescendo? Está acontecendo comigo o que acontecia com Daniel? Ele foi crescendo, com Maria, com o próprio Jesus. Eu estou crescendo? Se eu não estou crescendo, é porque eu não estou dando devido valor ao Evangelho, à palavra. O que eu preciso fazer imediatamente? Eu preciso me arrepender disso, porque isso é um pecado, irmãos. Eu estou desprezando quando eu deixo de ouvir a pregação, quando eu deixo de dar valor ao culto, quando eu deixo de dar valor à minha leitura bíblica, quando eu deixo de dar valor às coisas de Deus, quando eu deixo de dar valor às Escrituras.
eu estou pecando, preciso me arrepender. Convido os meus irmãos a aplicarem as suas vidas. E se tem tratado com indiferença, se temos tratado com indiferença o que Deus tem nos dado, precisamos nos arrepender hoje à noite. E precisamos pedir ao Senhor, me conceda a graça, porque eu quero levar a sério, com toda a fé que o Senhor tem mostrado. Você é um crente em Cristo? Nós acabamos de ler que aqueles que amam a Deus, aqueles que são nascidos de novo, guardam os mandamentos. Você é um crente. Então você vai dar valor à palavra. Não continue assim. Não continue na indiferença. Que você possa se arrepender hoje à noite. E confiar. E buscar com zelo santo. Que os seus pensamentos venham arder pela palavra de Deus. Que você venha buscá-la com mais determinação. Que você venha esperar. É como diz a sabedoria, aqueles que esperam as minhas portas. Né? A sabedoria diz lá em Provérbios, esperar as portas da sabedoria, com ansiedade santa, esperando receber a palavra de Deus. Precisamos disso, meus irmãos. Não podemos tratar as coisas de Deus com a palavra de um menininho. E eu quero dizer-lhes mais uma coisa. Aquilo que você não tem compreendido, guarde no coração. Tudo que você tem recebido até aqui de Deus, guarde no coração. Não esqueça. Faça como Daniel. Faça como Maria. Faça como o próprio Jesus. O que Jesus fazia? Jesus perguntava e respondia. Estava entendendo cada vez melhor. Estava crescendo. É um processo. Espere no Senhor, guardando no coração. A palavra de Deus é um tesouro. Nós lemos hoje no Salmo 12, no início do culto, e o Salmo 12 diz assim: a tua palavra é prata refinada, é de valor, sabe, sem comparação. Então fique lá, guarde no coração as coisas de Deus e ore e diga: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero conhecer mais o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. E diga assim: Senhor, meu coração, eu quero que meu coração venha arder de amor por ti, de desejo de te agradar cada vez mais. Então, a luz virá, meus queridos irmãos. Quero dizer para vocês, aquilo que é uma promessa bíblica que diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus deu mais luz para Daniel. Deus deu mais luz para Maria. O próprio Jesus estava crescendo. Então vejam, se nós guardarmos no coração o Evangelho e se nós buscarmos mais entendimento, se nós orarmos mais a Ele, Ele se revelará mais a nós. É isso que é vida cristã. É isso que Pedro diz lá, por exemplo, no finalzinho da sua carta. Ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Ele diz assim: não ouçam os homens, os enganadores, mas ouçam o Senhor e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Que todos aqui, hoje à noite, a sua fé, a sua esperança esteja em Jesus. Jesus é salvador de pecadores como nós. Que todos nós creamos nele, todos nós confiemos nele para a nossa salvação. Que nós todos estejamos arrependidos dos nossos pecados confiando nele, porque ele é o único Redentor, a única esperança. E que a nossa fé e que o nosso arrependimento possa crescer cada vez mais e o nosso amor por ele. Nós tratemos a palavra cada vez mais como Daniel tratou, com todo zelo, com todo santo zelo, querendo saber mais e mais. Que assim seja em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, vamos pedir que Ele nos abençoe hoje à noite. Fale com Deus. Apresente a sua situação espiritual a Deus. Não saia daqui hoje à noite. Se você tem tido problemas na sua vida espiritual, não saia daqui sem apresentar a Ele, sem dizer assim: Senhor, eu quero crescer, eu quero me fortalecer cada vez mais na fé e na verdade do Santo Evangelho de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor,
porque nós podemos, hoje à noite, tratar, Senhor Deus, deste assunto tão importante, olhando para esse pequeno e ao mesmo tempo grande versículo 28, que fala do impacto extraordinário na vida de Daniel, de como ele guardou a palavra no coração. Nós queremos pedir, Senhor Deus, desperta-nos, Senhor. Nós possamos cada vez mais ouvir o Evangelho, a obra da graça, a obra da cruz, sermos mais e mais impactados. E aquelas coisas que não entendermos, Senhor, nós possamos guardar no nosso coração, Senhor. Buscando, orando por mais entendimento, por mais luz. E assim, então, nós possamos crescer. Senhor, desperta a nossa igreja, desperta os nossos irmãos, desperta cada um de nós, para que nenhum, Senhor Deus, retroceda, desanime, apostate, se afarte, muito ao contrário, que todos possam conhecer mais a Deus e Cristo e amar mais, se tornar mais e mais zelosos, obedientes, crescendo no amor, na gratidão da obra da cruz, pelo poder do Espírito Santo. Abençoa-nos, abençoa a nossa querida igreja e abençoa todas as pessoas que vierem ouvir essa mensagem depois, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Vamos, meus irmãos, ler. Eu estou usando aqui um programa de culto antigo, né? Mas está usando hoje aqui este. Nós vamos ler no ponto 9 a leitura de credos e confissões, tá? Vamos ler então.